Olá, perseverando! Sou Marilene e vamos estudar um pouco hoje sobre São Paulo e São Pedro, os nossos grandes apóstolos, né? E antes de tudo, vamos rezar, orar, agradecer e mesmo assim pedir a Papai do Céu por tudo que estamos passando nesse exato momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, te agradeço por mais um momento de vida, que em sua infinita bondade nos conceda a paz a toda a humanidade e não nos deixeis cair em tentação. Ave Maria, cheia de graça, tu que és a mãe do Salvador, não nos abandone em momento algum, mostrai-nos sempre o teu Filho Jesus, para que o seguimos sempre. Santo anjo do Senhor, não nos deixeis desviar dos caminhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Também nós vamos passar um pouco, a leitura bíblica, para que essa também possa completar no nosso resumo entre esses dois santos. Nós vamos falar um pouco, ou seja, nós vamos estudar um pouco, vamos ler um pouco sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo do 1 ao 13. Mais uma leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo do 1 ao 9. Também Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo do 10 ao 19. Mais uma, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo do 20 ao 25. E por último, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo do 26 ao 30. Esta está relacionada sobre o nosso apóstolo Paulo. Paulo, que era considerado o apóstolo dos gentios. Apóstolo dos gentios quer dizer o que segue o paganismo. Graças a Deus que ele se converteu e hoje é um dos nossos, hoje é santo. Paulo, cujo nome antes da conversão era Saulo ou Saul, era natural de Tarso. Recebeu educação esmera, um cuidado extremo, O estudo dele era um estudo bem forte, naquela época. Aos pés de Gamaliel, que era o seu, vamos dizer assim, seu catequista da época, O seu professor, o seu educador, Fariseu zeloso. Fariseu quer dizer membro de uma seita de judeus que ostentava grandes santidades exterior na sua vida, a ponto de perseguir e aprisionar os cristãos, sendo responsável pela morte de muitos deles. Converteu-se à fé cristã no caminho de Damasco, quando o próprio Senhor ressuscitado lhe apareceu e lhe chamou para o apostolado. Recebeu o batismo do Espírito Santo e preparou-se para o ministério. Tornou-se um grande missionário e doutrinador. Passou a ser perseguido, sofreu muito pela fé e foi coroado com o martírio, sofrendo morte por decapitação. Escreveu 13 epístolas e ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. Não é apóstolo do gentio, como a gente já falou, Aquele que segue o paganismo, ou seja, antes de Cristo, não importa o que sejamos. Com Cristo vale tudo, pela vida eterna. A gente luta, a gente segue, a gente vive, por amor a Cristo. Este foi um breve resumo sobre São Paulo, esse grande apóstolo, esse grande mártir.
Nesse momento, vou passar as leituras sobre o nosso apóstolo Pedro, né? O Santo Pedro, São Pedro, né? Pedro exprime sua fé em Jesus Cristo. Então, a leitura é Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo do 13 ao 19. Frisar um pouquinho sobre o versículo 18 e 19. Também vamos fazer uma leitura sobre Lucas, capítulo 5, versículo do 1 ao 11. Lucas 5, do 1 ao 11. Frisar principalmente sobre o versículo 10. Mateus, mais uma leiturinha, Mateus, capítulo 14, versículo do 28 ao 31. Mais uma, Lucas 22, do 54 ao 62. É um pouco longa as leituras, mas é assim que vamos ler para poder entender melhor o resumo que vou passar daqui a pouco, né? Mais uma leiturinha, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo do 32 ao 35. 29 de junho se comemora a festa de dois grandes santos, né, que é São Pedro e São Paulo. Vou passar agora um pouquinho do resumo sobre São Pedro, esse grande apóstolo de Cristo. Né, Pedro e Paulo, estes dois santos, são considerados os cabeças dos apóstolos, por terem sido os principais líderes da igreja cristã primitiva, ou seja, do início da igreja, né, da igreja de Cristo. Tanto por sua fé e pregação, como pelo seu ardor e zelo, né, pelo seu cuidado, pelo seu carinho, né, pela sua dedicação missionária. Pedro, que tinha como primeiro nome Simão, era natural de Betsaida, na Galileia, irmão de André. Pescador, foi chamado pelo próprio Jesus e, deixando tudo, seguindo o Mestre, estando presente nos momentos mais importantes da vida do Senhor, que lhe deu o nome de Pedro. Pedro quer dizer Cefas, pedra. Em princípio, fraco na fé, chegou a negar Jesus durante o processo que culminaria em sua própria morte por crucificação. O próprio Senhor o confirmou na fé após sua ressurreição, da qual o apóstolo foi testemunha, tornando intérprete, ou seja, uma pessoa corajosa, uma pessoa destemida, né? Pregador do Evangelho através da descida do Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes, o que o tornou líder da primeira comunidade. Pregou no dia de Pentecostes e selou seu apostolado com o próprio sangue. Foi martirizado em uma das perseguições aos cristãos, sendo no ano 64 depois de Cristo. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, a seu próprio pedido, por não se julgar digno de morrer como seu Senhor Jesus Cristo. Escreveu duas epístolas. Provavelmente foi a fonte de interpretação para que São Marcos escrevesse seu Evangelho, né? São Pedro e São Paulo, rogai por nós que recorremos a vós. E estamos sempre unidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos todos na paz de Deus.